Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu trago para vocês um vídeo de uma série de outros vídeos que eu vou produzir de compilações feitas no LaTeX, diversos tipos de apresentações utilizando o Beamer e a escrita de artigos, de posters, de banners que podem ser apresentados em congressos, e é uma alternativa muito boa quando se trata das áreas de exatas e ciências da natureza, a produção de materiais, pois LaTeX possui essa facilidade de escrever equações, de ter um texto estruturado, algo que é quase que intrínseco dessas áreas, né? Principalmente da matemática. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples de formatação inicial. Então, sempre que a gente faz, por exemplo, begin, aligne, e a gente coloca uma equação, por exemplo, PV igual a nRT, e aí a gente coloca um breve texto para citar essa equação. Então, a lei dos gases ideais é dada pela equação 1. E aí, quando a gente escreve dessa forma, begin aligne, PV igual a nRT, end aligne, a gente vê que no nosso documento vai ter a lei dos gases ideais é dada pela equação PV igual a nRT 1. Vejam como ele referencia entre parênteses e um número da equação 1 entre parênteses. E aí, para a gente referenciar ela no texto, a gente faz /label, na mesma linha que se escreveu a equação. E aí a gente nomeia essa equação, a EQ1, equação 1. E aí no texto a gente vem /EQref, e aí automaticamente vai ter aqui no Text Studio, no caso, EQ1. Ou a gente pode colocar ref EQ1. Qual é a diferença entre as duas? Veja que quando se utiliza EQref, aparece no texto a mesma coisa que aparece aqui na parte da equação. Quando a gente coloca apenas ref, só vai aparecer um número. Beleza. Essa é a forma mais simples. Mas vamos supor que você não queira entre parênteses, queira entre colchete. É difícil encontrar vídeos no YouTube que mostrem isso. Então, inclusive, foi uma dificuldade para mim, porque eu queria colocar de formas diferentes. Por exemplo, se eu quisesse colocar EQ1, equação 1, ou equação escrita por extenso. Então, aí eu utilizei a inteligência artificial para me ajudar. Ela me deu alguns scripts. Muitos deles estavam errados, e aí eu tive que adaptar para dar certo. E aí hoje eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês. Então, vamos supor se vocês quisessem colocar entre colchetes. Vou copiar aqui esse mesmo texto, vou colocar aqui embaixo, na segunda seção. Então vejam, mesmo texto, segunda seção. Vejam que automaticamente ele já muda para a equação 2, óbvio. São duas equações, a primeira e a segunda. Então ele vai automaticamente. Mas só para variar, vamos colocar aqui no lugar pH. Só para melhor. pH é igual a menos /log, abre colchete, H, underline 3O, circunflexo, mais. Então, underline é para colocar subscrito, o O, e o circunflexo é para colocar elevado, mais. Sobrescrito e subscrito. E aí a gente vai nomear ela como EQ2, e aí no texto a gente vai colocar EQ2, nos dois casos aqui, no EQref e no ref. E aí a gente vai botar um breve texto, por exemplo, se você estiver escrevendo: o pH pode ser calculado pela equação. Pronto. Veja, pH pode ser calculado pela equação 2 ou 2. Aí você escolhe a forma como você quer. Pronto. E se caso eu quisesse em colchetes? Para isso a gente vai usar dois tipos, um script bem básico. Que a gente começa com make at letter. Logo embaixo a gente vai colocar o seguinte: make at author.
Eu vou colocar uma breve resuminho aqui do que se trata esses dois, para o vídeo não ficar muito longo. Dentro aqui a gente vai definir um novo comando. Então, renew command com 2 M's, não coloque um M só porque vai dar erro, certo? E aí a gente vai colocar nesse primeiro o seguinte: underline não, chave, desculpa, barra tag form, arroba, depois a gente vai colocar um colchete com um dentro, abre colchetes 1, e uma outra chave. Nessa outra chave a gente vai colocar o seguinte: barra tag, na verdade não, desculpa, barra make tag, arroba. Dentro disso aqui a gente vai colocar outra chave, e dentro dessa chave a gente vai colocar um colchete. Nesse colchete a gente vai colocar jogo da velha 1. E vocês vão ver que automaticamente vai mudar. Ao invés de estar entre parênteses, vai estar entre colchetes, da forma como a gente escolheu. Vejam que muda também na descrição do texto. Então essa é uma segunda forma. Aí, caso você queira também indicar a seção a qual aquela equação está, vamos fazer de outro modo. Então vou copiar esse mesmo texto aqui para essa outra seção. Aí vamos colocar aqui, por exemplo, a força pode ser calculada pela expressão ou pela equação. Aí é a física, né? Pronto. Aí dentro aqui, que é onde a gente escreve a equação, a gente coloca força é igual a massa. Aí para colocar o pontinho da multiplicação, a gente vai C dot aceleração. E aí a gente vai referenciar como equação 3. E aí aqui no texto também, 3 e 3. Eu estou colocando aqui para vocês verem que existem duas formas, mas você pode colocar apenas uma. Eu, por exemplo, prefiro só o eqref. Eu acho mais elegante quando coloca da mesma forma que tá, para a pessoa fazer logo uma associação, que isso aqui está se referindo a isso. Então, se você coloca sem o colchete ou o parêntese, talvez a pessoa possa ficar perdida na leitura do texto. Pronto. Então, aqui, ó, a força pode ser calculada pela equação 3. Equação 3, entre parênteses. Força, massa, vezes a aceleração. Veja que ela acompanha a anterior. Então, se aqui tivesse entre parênteses, ele ia continuar entre parênteses. E aí, caso você queira mudar e colocar também a seção, a gente vai colocar esses mesmos dois comandos aqui anteriores, Ctrl C, Ctrl V. Aí aqui que a gente vai modificar. Sempre tem que ter esse make a letter, make a letter, tá? Se não tiver, vai dar erro. E aí a gente vai definir um novo comando de tal modo que a gente consiga expressar na referência tanto a seção a qual aquela equação está e a própria equação, o número da equação. Então, renew command 2 M's. Aí aqui vai ser diferente da outra. A gente vai colocar the equation, ó, equation, abre chaves, barra the section, ponto, barra Arabic. Abre chave novamente, equation. Primeiro passo. O outro passo é barra renew command logo abaixo. Aqui a gente vai alterar a forma. Então a gente vai colocar barra tag form, arroba, entre colchete. E aqui nessa chave a gente vai dizer da forma que a gente quer de fato. Então make
tag, arroba, 3 vezes arroba, abre uma chave aqui dentro e coloca um parêntese. Jogo da velha 1. Vejam que interessante. A força pode ser calculada pela equação presente na seção 3. A terceira equação, no caso, a terceira equação da seção 3, ou seja, 3.3. Força, massa vezes aceleração. Ah, eu quero que seja entre colchete. Nesse caso aqui eu coloquei de 1 para. Então vamos fazer aqui, já que aqui eu coloquei assim, eu vou colocar assim, de 1 para 1.1, beleza? Como foi aqui o exemplo. Aí vamos supor que eu quero, no caso, de 1.1 para colchete 1.1, beleza? Aí como é que a gente faz? Vou copiar esse mesmo aqui em cima, né, que a força é massa, Ctrl C, trago para cá. A diferença aqui é que você vai colocar nesta parte aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não consigo. Mas vamos ver. Nessa parte aqui onde eu coloquei parênteses, jogo da velha 1, você vai adicionar o colchete no lugar. Ó. Fecha colchete. Aí dentro desse colchete você vai botar jogo da velha 1. Aí ele vai colocar de outra forma. Então, a força pode ser calculada pela equação 4 da seção 4. 4.4. Força, massa vezes aceleração. Vejam que interessante. Outra coisa que eu quero citar é o seguinte. Vamos supor que eu quero citar outra equação de outra seção. Você pode fazer isso no texto. Então, por exemplo, lei dos gases ideais é dada pela equação. Aí, assim como outra equação, por exemplo, famosa. Aí, por exemplo, barra EQREF. Aí veja que a equação que a gente colocou, a gente precisa, por exemplo, essa equação aqui, 3. Veja lá, ó. A equação 4.4, né? Então você pode citar outras equações que estão em outras seções em qualquer parte do seu texto. Beleza. Por fim, eu vou ensinar uma última forma, que aí você pode adaptar da maneira como você deseja. Vamos supor que você queira mudar desta maneira aqui e desta para esta. Para esta, por exemplo. EQ1 ou EQ1, entre parênteses ou entre colchetes. Então eu vou pegar esse textinho aqui, vou colocar aqui só para adiantar nosso lado. Pronto. Aí a gente vai chamar de 4, essa equação. Essa aqui é 4 também. Pronto. Veja que ele colocou da mesma maneira que a anterior, como eu já havia falado. Mas, e se eu quiser que seja EQ1? Não é? Então a gente vai colocar o seguinte, aqueles mesmos dois comandos, make a letter, make a water, aí vai colocar. Aí vamos apagar isso daqui que a gente vai digitar um novo comando. Primeira coisa que a gente tem que colocar é new command. Aí é que vai colocar diferente. The equation. Pronto. Depois a gente vai colocar entre chaves the chave section ponto barra Arabic. Abre chave novamente. Equation. Perfeito. Embaixo a gente vai colocar barra renew command novamente. E aí a gente vai alterar essa forma. Aí vai colocar barra tag form arroba entre colchetes barra make tag
arroba. Dentro disso aqui eu vou colocar outra chave e a forma como a gente quer que esteja. Então, por exemplo, eu quero que esteja EQ jogo da velha 1. Neste caso, quando você escrever assim, ele vai ficar dessa maneira, sem parênteses, sem nada. Aqui também já alterou no texto. Mas se caso você quiser entre parênteses, você vem simplesmente aqui, ó. Coloca um parêntese aqui e outro aqui depois do 1. Veja como muda. Fica EQ 5.5. E se você quiser somente o parêntese no jogo da velha, tá assim. Antes do jogo da velha, depois do 1. E fica desta maneira. Então você pode adaptar a maneira que você quiser, tá? Eu prefiro que seja desta forma aqui. Parênteses contornando tanto a equação quanto o 1. Bom. Adriano, e se eu quiser entre colchetes, se ao invés de colocar parênteses, você coloca colchete. Simples. Aqui da mesma forma. Apaga, coloca. Então, EQ entre EQ1, EQ, jogo da velha 1, entre colchetes. Veja como fica. Com seção. Ah, e se eu quiser somente o número da equação sem seção dessa mesma maneira? Você simplesmente vem aqui, ó, e apaga de the section até o pontinho e deixa só o arábico. Olhem que interessante. Só fica EQ5. EQ5. Beleza? Então essa é a forma. Adriano, e se eu quisesse escrito por extenso? Então, por exemplo, se eu quisesse agora por extenso, equação escrita assim, completa. Aí vamos chamar de EQ5, para não dar erro. Aqui no texto também vamos chamar de EQ5. Ah, simplesmente você vem aqui, onde tem EQ ponto, você bota equação. Vejam que bonitinho. Ah, não quero maiúsculo aqui. Coloque. É equação 6. Adapte a maneira como você quiser. O fim, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Prometo que eu vou gravar outros vídeos da mesma maneira que esse aqui, ensinando bem detalhadamente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte. Se não gostou, não dê dislike não, que vai me prejudicar. Mas é isso. Muito sucesso aí para todos vocês. Um abraço.